Oi, gente. Vamos para mais uma aula muito legal, que na verdade eu diria até que aqui a gente está falando de uma dica prática para auxiliar vocês num dos momentos que em outras aulas aqui a gente já comentou, né, sobre a importância da organização, do mercado e tudo. Então aqui eu acho que é uma dica bem prática para que vocês comecem a executar de uma forma um pouco mais tranquila, até mais rápida, né, porque isso também faz parte da otimização de tempo, as idas ao mercado e principalmente entender um pouco sobre escolhas, né, sobre que alimentos levar para casa, de forma a não gerar desperdício, estragar e tudo isso. Então, hoje a gente vai falar sobre lista de mercado inteligente, em foco principal aqui, a regra dos 3, tá. Antes, né, como eu falei ali, o mercado ele vai ser a chave da aplicação de fato do plano alimentar. E aí aqui, algumas dicas que é muito legal, assim, a gente tá sempre pensando em relação às idas ao mercado. Primeiro, não ir no mercado com fome. Essa é uma coisa que eu acho que, assim, a gente ignora bastante. Muita gente faz, porque a gente tende a ir em momentos em que tu já tá na correria, então, tu já tá fora de casa ou já estava no trabalho, vou no mercado depois que eu vou comer alguma coisa. E aí o que que acontece? Tu vai no mercado com fome e muitas vezes acaba pegando coisas que tu não pegaria em situações em que tu estivesse ali plena, satisfeita, sem essa fome extra, né. E aí tu acaba fazendo escolhas um pouquinho piores ou levando um exagero de coisas justamente porque tu tá com esse sentimento de fome de que precisa comer e aí tudo parece mais apetitoso e o exagero vem, tá. Outra coisa que pode ser bem importante é organizar a lista de mercado. A nossa dica aqui ela já vai facilitar nessa a regra dos 3 ela já vai facilitar nesse processo, mas também seria interessante, né, vocês já irem com uma lista prévia, eh pensada, né, no que falta, do que vocês têm em casa, porque é muito comum, né, a gente vai sem nada escrito, e aí tu vai no mercado, chega em casa e pensa: "Meu Deus, peguei tal coisa que eu não tinha". Então fazer uma boa lista de mercados é sempre uma ótima opção, uma ótima demanda, né. Aqui também a gente tem a questão de escolher boas marcas de produtos, e claro que a gente sempre leva em conta também a questão de custo-benefício, né, então, pra maior parte das pessoas, pelo menos, o valor, ele é uma questão, é claro, né, o custo dos produtos, ele é uma questão, então a gente sempre vai pensar nisso, né, custo-benefício. Justamente por isso, quando eu falo com os meus pacientes em consulta, a gente sempre fala, né: "Ó, seria o ideal tu usar tal? Seria, mas se tu não conseguir tal, essa e essa opção também se encaixam bem e não vão ser tão diferentes assim. Então a gente sempre vai pensar nisso, né. Claro, pensa muito no benefício, mas a gente também leva em conta o custo, que é algo importante para o mundo que a gente vive, né. E outro ponto é, né, que eu já falei aqui inclusive também, a questão de comprar somente o necessário pra dieta. Então tu vai, começa a pegar coisinha: "Ah, eu vou levar um chocolatinho pra quando eu precisar, vou levar não sei o quê", e quando tu vê, tu tá sempre precisando daquele chocolatinho que tu comprou, tu tá sempre querendo uma coisinha, e entra naquela questão de ter à mão, né. Então, se tu tem, um alimento que não faz parte da tua dieta dentro da tua casa, a chance de que tu saia da dieta, ela triplica, né. Então, sempre que possível, a gente sabe que existem momentos, né, de mulheres de TPM, tudo isso, tem criança em casa, tem N cenários que dificultam, é claro, que vão demandar que a gente tenha aquela força de vontade e disciplina extra para conseguir segurar, mas sempre que possível, não compra aquilo que vai te fazer sair da dieta, se tu tiver à mão, certo? Então, vamos falar mais especificamente agora sobre a regra dos 3. No que consiste a regra dos 3? É uma regra que ela vai vir para facilitar a compra dos grupos alimentares diferentes para compor uma alimentação mais equilibrada, uma alimentação legal, tá. Então, basicamente, o que que a gente vai fazer? Quando vocês forem ao mercado, vocês vão escolher 3 tipos de carboidrato, 3 tipos de proteína, 3 tipos de laticínios, 3 tipos de salada, 3 tipos de fruta e, claro, sempre vai ter algum item ali complementar que a gente acaba tendo que pegar. Então, o que que eu fiz aqui? Separei exemplos da lista dos 3 que eu faço muito aqui em casa, por exemplo, e também deixei para vocês aqui alguns itens indispensáveis que não saem, por exemplo, da minha lista de mercado, então se eu não tenho em casa, eu já vou comprar, porque eu acho que uma das grandes características da vida de quem se alimenta bem, de quem faz dieta, é entender que às vezes as coisas sim ficam um pouquinho monótonas, né, a gente acaba: "Nossa, não aguento mais comer ovo, não aguento mais comer aveia", né. E aí nesses momentos, tu ter algumas pequenas opções de variações ajuda muito, né.
tudo entendendo o contexto, entendendo se não é um alimento que também tu vai comprar para que estrague, nem nada assim, tá? Então vamos ao exemplo da nossa lista de 3. Aqui, por exemplo, digamos que a gente vai no mercado, então tu vai escolher 3 tipos de carboidratos, né. Tu pode escolher, tipos para que tu alterne ali no próprio almoço, né, na própria refeição, e também tu pode escolher coisas que vão compor outros lanches que tu faça. Então aqui, por exemplo, como opções eu coloquei o arroz branco, coloquei uma segunda opção, que é a batata inglesa, para algumas ocasiões em que eu quiser fazer um purê de batata, alguma coisa assim, e coloquei o pão, que para mim é indispensável, porque eu uso, né, e sempre em alguma refeição secundária minha vai ter pão. Como tipo de proteína, o ovo entra nessa mesma lógica do pão, para mim ele é indispensável nas refeições secundárias, e também 2 opções de outras proteínas, aqui nesse caso o peito de frango e a carne moída, porque vão compor ou meu almoço ou minha janta, então são bem indispensáveis para mim. Dos tipos de laticínios, eu coloquei aqui o leite, que sempre é bem-vindo quando a gente tá falando de receitinha, de alguma coisa pontual que tu vá fazer, e claro, né, um queijinho e alguma opção de mistura ali pra tu colocar. Então aqui, por exemplo, eu coloquei o queijo mussarela e o creme de ricota light, que vocês podem alterar também. Então, quais são as opções que a gente tem, isso vamos voltar um pouquinho, né, só pra gente comentar um pouco sobre isso. Então ali nos 3 tipos de carboidrato. Quais são as opções que a gente teria, Vitória? A gente poderia pegar batata doce, a gente poderia pegar macarrão, a gente poderia pegar, aipim ou, mandioca, né, mesma coisa, a gente poderia pegar moranga, abóbora, todas a polenta, todos esses itens, eles são substitutos do grupo de carboidratos, e vocês podem escolher, eventualmente, para alternar, né, para vir aí a ser uma opção diferente para os momentos em que vocês forem fazer a refeição de vocês. Ali nas proteínas entra a mesma coisa, então outras opções que poderiam vir aqui. A gente poderia ter o atum sólido natural, outros cortes de carne, né, bife, carne em iscas para fazer alguma outra preparação, outros tipos de corte também de frango. A gente poderia pensar em corte suíno, por exemplo, filé mignon, suíno é um ótimo corte magro, costuma ter um custo bom, né, em relação a outros tipos de corte, principalmente bovinos. Eh Para quem é vegetariano, vegano, né, a gente pode pensar em proteína de soja. Então todos esses itens aqui, esses tipos, eles entrariam aqui. Tilápia, né, outros tipos de peixe, eles entrariam aqui nessa categoria, e vocês poderiam escolher ali 3 para fazer essa variação de vocês. Nos laticínios, a gente poderia também pensar em queijo cottage, ricota, creme de ricota, requeijão light, eventualmente não tem problema nenhum também colocar uma margarininha, uma manteiguinha, que daí, claro, né, eles não estão exatamente inclusos dentro dos laticínios aqui, a manteiga sim, né, mas eles são acabam sendo misturinhas aqui que vocês eventualmente também podem variar. Já falando ali dos tipos de salada, uma das coisas que é muito importante, tanto na parte de saladas quanto de frutas, é vocês buscarem opções variadas que tragam para vocês acesso a nutrientes diferentes. E como que a gente pensa mais ou menos isso? É uma lógica bem simples. Quanto mais colorido foram feitas as escolhas de vocês, provavelmente mais acesso a nutrientes diferentes vocês vão ter também. Porque as cores das frutas, os pigmentos dos alimentos in natura, eles estão relacionados com diferentes tipos de nutrientes, vitaminas, minerais também. Então a banana tem bastante potássio, hã, uva tem os flavonoides, cenoura tem bastante vitamina C, laranja também tem bastante vitamina C. Então quando a gente pensa nessa composição colorida, a gente também vai ter acesso a nutrientes diferentes. E aí uma coisa muito importante aqui, principalmente na parte das saladas e das frutas, é vocês buscarem realmente variar de uma semana para outra, por exemplo. Ah, vocês vão no mercado toda semana para comprar o hortifruti, por exemplo? Então variem. Se essa semana vocês estão pegando banana, uva, laranja, alface, tomate, cenoura, na outra semana vamos trazer uma abobrinha, vamos trazer um pimentão, vamos pegar uma beterraba. Então busquem alimentos variados também, uma couve, para compor a alimentação de vocês, porque isso auxilia muito no processo de vocês não enjoarem muito rápido dos alimentos, terem uma maior variedade alimentar, terem acesso a texturas diferentes. Então, eu acho que isso é uma das coisas que é mais enriquecedora em relação a uma alimentação legal, e principalmente a regra dos 3, que possibilita vocês terem essa variação. E aí, quando a gente fala especificamente aqui dos grupos de saladas e de frutas, um problema que a gente tem muito forte é de acabar estragando coisas, né. Então, às vezes, a gente vai no mercado e vai com aquele foco assim: "Meu Deus, agora eu vou comer muito saudável, vou trazer tudo que é fruta que eu ver no mercado pra casa".
E aí o que acontece? Essas frutas acabam estragando, porque só tu come ou porque ainda assim o pessoal que come não dá conta, e aí, tu pega, sei lá, 3 pés de alface para uma semana e não vai comer tudo aquilo. Então, pensar na questão do desperdício também é muito importante, né. Então sempre pensem aqui, ó, é esse equilíbrio entre tu ter as coisas disponíveis, ter acesso a nutrientes diferentes, ter acesso a fibras diferentes, e ainda assim não levar para casa coisas que vão acabar indo para o lixo, tanto pela questão financeira quanto pela questão do desperdício em si. E aí aqui só como material extra, assim, de coisas que eu, por exemplo, sempre tenho na minha lista do mercado também, quando não tem, porque eu gosto muito de ter essas opções pra variar, eu coloquei o iogurte natural, que ele super entraria lá nos laticínios também, né, mas pra mim eu acabo sempre pegando esses itens, assim, então eu não excluo o iogurte natural. A aveia, aplicada, claro, à dieta de cada um, né, então dieta de emagrecimento, vai para o farelo de aveia. Dieta que, a de emagrecimento ela também pode conter a aveia normal, tá. Mas aí eu geralmente aplico ela para um contexto de pré-treino, alguma coisa assim, em que um pouco mais de carbo é interessante. Tá para ganho de massa? Ou aveia normal ou a farinha de aveia. Doce de leite, ele sempre vem bem no pré-treino, então também é uma coisa que eu sempre tenho algum potinho aqui em casa pra usar. O pão de hambúrguer, porque eu sou viciada em jantar hambúrguer, então ele também não sai da minha lista. Tapioca e Rapidez, que são, assim, ótimos substitutos pra esses momentos em que, ó, preciso, de opções, variadas, tô meio enjoada de pão com ovo, tô enjoada de crepioca. Tu tem essas opções aqui pra fazer inúmeras outras possibilidades de receita, inclusive de refeições principais, tipo a janta, né, pra substituir o hambúrguer, por exemplo. Então a ideia aqui é realmente só pontuar pra vocês outras coisas que vocês podem utilizar e que podem fazer parte da lista de vocês. Sobre a questão de marcas, vale ressaltar que aqui no canal também tem uma aula que é exclusiva sobre rotulagem, que pode ajudar vocês a terem um pouco mais de noção ao escolherem as marcas dos alimentos que vocês vão levar para casa, então isso é muito importante, né. Tem no plano de vocês um determinado alimento, digamos, o pão integral, só que se vocês vão olhar na prática, o pão integral ele pode nem ser tão integral assim, porque ele tem farinha de trigo normal, tá. Então entender um pouco sobre a rotulagem, aprender a fazer essa leitura também é importante e pode ajudar muito vocês a não serem enganados, né, essa é a palavra certa, assim, porque tem muitos alimentos, muitos, fabricantes que tentam, né, dar esse chutinho, assim, na gente, passar pra gente alimentos que, se vendem como uma coisa, mas na prática não são. Então, para mim o conhecimento liberta, né, então entender sobre a lista de ingredientes também é muito importante, mas entender sobre rotulagem ainda mais. Espero que vocês tenham gostado da aula, tô sempre à disposição para responder dúvidas de vocês, e sigam aqui e se inscrevam no canal, curtam esse vídeo por favor, me deixem feedback se vocês gostaram e até mais gente.